O que vai mover os mercados em 2026 e como se preparar para aproveitar as oportunidades? Olá, sejam bem-vindos ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Isa, da equipe de comunicação do Itaú. E hoje estamos aqui para trazer os principais destaques do Perspectivas 2026. No nosso evento anual, reunimos os nossos gestores e especialistas para discutir sobre o cenário brasileiro e internacional, compartilhar análises e trazer insights para o ano que vem. E para essa conversa eu tenho o prazer de receber Thiago Morgado e Rodrigo Araújo, do time de Portfólio Specialists aqui da Itaú Asset. Thiago, Rodrigo, sejam muito bem-vindos ao Mind Asset. Obrigado, Isa. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Isa, pelo convite. Muito animado aqui para ter essa boa discussão. Bora começar esse papo, então. E, meninos, antes da gente entrar um pouco nos painéis, queria falar do Perspectivas no geral. Queria entender, do lado de vocês, o que mais chamou atenção no evento e o que deve pautar aí os mercados no ano que vem. Não, perfeito. Acho que, começando aqui, acho que a gente vai entrar no detalhe de cada um dos pontos aqui. Mas acho que 3 coisas interessantes aqui para a gente avaliar aqui dentro do contexto, né? Acho que a primeira coisa, foi uma discussão onde a gente pôde falar sobre diferentes cenários, diferentes mercados, diferentes classes de ativos. Então, acho que isso trouxe uma riqueza muito grande aqui na discussão para a gente pensar um pouco 2026. Acho que esse é o primeiro ponto. Acho que o segundo ponto aqui, eu acho que a gente vai perceber ao longo do tempo que nas conversas ali que aconteceram, quando eu e o Morgado a gente entrar um pouco mais no detalhe, a gente sentiu um tom mais positivo e construtivo, tanto para a economia global quanto para a economia local. Então, pensando dentro desse contexto, eu acho que assim, as classes de multimercado, ações e até de crédito, a gente vai perceber que tem muitas oportunidades ali para 2026. E o terceiro ponto, que eu acho que também é muito interessante, é a parte da diversificação. Então, assim, a gente discutiu muito essa possibilidade de você fazer a diversificação entre essas classes de ativos, mas dentro dessa classe de ativos e nessa estratégia, acho que tem muitas oportunidades no mercado local e no mercado internacional. Então, essa complementariedade também me chamou muito a atenção. Então, acho que esses 3 pontos foram muito bons aqui, muito bem endereçados aqui por cada um dos participantes. Eu concordo com o Rodrigo e eu acho que eu também chamaria um pouco a atenção pelo fato de que acho que 2025 foi um ano excelente, na verdade, para todas essas classes de ativo, né? Acho que, obviamente, o CDI em nível muito alto, mas os fundos multimercado, acho que especialmente os da casa, foram super bem, a renda variável teve um ano excelente, fundos de crédito continuaram performando super bem, e acho que mesmo com esse ano, né, na verdade, que a régua fica um pouco mais alta, falando para 2026 e complementando já o que o Rodrigo trouxe, acho que é uma perspectiva super positiva, né, para as classes aqui, porque os nossos gestores tendem aqui a entregar, o que a gente acredita que eles conseguem entregar, mas acho que o ponto comum aqui é que acho que longe de ser fácil. Acho que vai ser um ano de bastante volatilidade, acho que ao mesmo tempo em que gera oportunidade, vai trazer também aqui alguns desafios para as equipes de gestão, e eu acho que foi legal, foi ver como é que os nossos gestores estão olhando para essas oportunidades, para essas volatilidades e agregando aqui com o que o Rodrigo comentou, né, acho que a importância de ter essa diversificação realmente pensando num ponto de vista de portfólio de investimento, que acho que no fim das contas é o que os nossos ouvintes aqui também querem saber um pouco mais. Acho que tem bastante oportunidade, bastante coisa legal para agregar com o que a gente vai descrever aqui um pouquinho sobre o que foi falado nos painéis. Perfeito. Agora, entrando um pouquinho ali nos painéis do evento, vamos começar com o cenário macroeconômico. Então, a gente teve um painel com o nosso economista-chefe, Thomas Wu, junto com o Felipe Seliman, que é CEO e cofundador do Jota. Eles falaram um pouquinho de cenário econômico e eu queria entender quais foram os pontos que mais chamaram a atenção do lado de vocês. Bom, acho que, primeiro de tudo, Thomas, como sempre, né, excelente ali na didática, orador. Acho que quem tiver a oportunidade de ver o evento completo vale sempre muito a pena, né? Acho que o Thomas, acho que ele tocou alguns aspectos super importantes da realidade em que a gente vive, e acho que os desafios aqui que a gente tem geopolíticos, não só aqui na região, Europa, Ásia, né? Então, acho que o mundo está muito mais tenso, né? As polaridades têm acontecido e gerado bastante discussão de maneira geral aqui para todos, né? Mas acho que o que eu achei super legal
é que o Thomas trouxe muito aqui, tanto dos desafios, mas das oportunidades que o Brasil pode ter de explorar essa questão do cenário geopolítico, né, e se ancorando muito na questão das terras raras aqui, né, Rodrigo? Acho que ele trouxe muito isso, acho que foi um tema bem legal que ele acabou tocando, né? O que você acha? Não, eu acho assim, como você mesmo mencionou, acho que o Thomas vem trazendo aqui pontos para a gente olhar muito mais no médio e longo prazo. Acho que um dos pontos que ele trouxe é essa questão geopolítica que o Morgado mencionou, que foi um fator importante esse ano e que ele entende que essa questão geopolítica vai continuar sendo um fator que vai influenciar mercados. Acho que ele trouxe algumas relações, né, dessa questão geopolítica, né, das relações na Europa, Ucrânia e Rússia, acho que trazendo um pouco essa questão de Estados Unidos, a recente discussão com Venezuela, a mesma coisa acontecendo com a China e Taiwan e Japão. Então, assim, essa questão geopolítica vai continuar sendo um fator importante que vai influenciar mercados e tomadas de decisão. Acho que um outro ponto que ele trouxe aqui, que é um ponto que o Morgado comentou, que é um pouco desse crescimento de longo prazo, né? Então, como é que você atinge um crescimento de longo prazo sustentável? E a parte que ele vem sempre citando, e ele mencionou isso também no ano anterior, falando um pouco de como ele consegue ser um crescimento sustentável e inclusivo. E aí entra um pouco no ponto que o Morgado comentou aqui, que é assim, formas de como, né, cada uma das suas geografias, cada um dos seus países vão ter essa oportunidade. No caso do Brasil, aqui nessa parte de investimentos, a questão de terras raras, como o Morgado mencionou, seria também um ponto importante. Então, acho que foi bem interessante olhar aqui essa oportunidade de crescimento, não só para 2026, mas o que fazer para a gente chegar a um crescimento sustentável, olhando aqui os próximos anos. Acho que é isso, né? Acho que, complementando, obviamente, passa muito por educação, né? Acho que o Thomas trouxe algumas comparações do ponto de vista de investimento, na verdade, né? Tentando qualificar aqui a educação dos países vis-à-vis os investimentos ou vis-à-vis aqui o tamanho do Estado. Então, acho que foram comparações super interessantes e o que a gente deveria fazer para, no fim das contas, conseguir entregar o que é importante, como o Rodrigo trouxe, que é esse crescimento sustentável, né? Acho que aqui é muito mais uma provocação e uma pergunta sobre o que pode ser feito do que conclusões do que a gente acabará tendo ali em 2026. E acho que já entrando no gancho, né, da parte de 2026, a gente obviamente teve o pessoal aqui do Jota. Acho que no fim das contas a grande mensagem é que a gente vai ter uma corrida eleitoral bem disputada, como a gente já teve as últimas, né, não diferente de todas as outras. E aqui acho que também, de novo, quem quiser entender um pouco mais, né, os cenários possíveis, as pesquisas ali, o que o Jota conseguiu identificar como possíveis trends ali para essa corrida eleitoral, acho que vale super a pena acompanhar lá o evento gravado também, tá? Perfeito. Só lembrando que o vídeo está disponível no nosso canal do YouTube e a gente também vai deixar aqui na descrição desse episódio. Bom, indo agora para o próximo painel, que foi sobre multimercado, né? Cenário de multimercado. A gente teve o Bruno Serra, gestor do Itaú Janeiro, Bruno Bach, gestor do Itaú Artex, e o Pablo Salgado, gestor do Itaú Optimus. E aí eu queria entender de vocês, com essa resiliência da economia americana e com a expectativa de uma queda da Selic aqui no Brasil, quais são as oportunidades quando a gente fala de fundos multimercado? Não, perfeito. Eu acho que assim, o painel, acho que primeiro ele fez uma análise como foram os anos anteriores, então acho que vale a pena conferir, enfim, como é que foi o mercado de multimercados no ano de 2024, né, 2023, e dizendo que esse 2025 aqui, acho que a classe conseguiu ali uma performance muito importante e uma diversificação aqui relevante dentro do portfólio. E acho que quando a gente pensa aqui, antes de olhar para 2026, acho que trazendo um pouco para 2025, acho que a gente entrou um pouco ali na história de como que foi possível, né, a classe de multimercados aqui operando no mercado local, operando no mercado internacional, seja por meio de juros, seja por meio de moedas ou até mesmo mercado acionário, né, complementar aqui o portfólio do investidor com alocações ali que geraram retornos superiores ali ao benchmark, no caso, na grande maioria ali nós estamos falando do CDI. Então, acho que esse é o primeiro ponto interessante, demonstrando que a classe tem um papel relevante. Acho que o segundo ponto que eu acho que traz quando a gente pensa para 2026, e aqui eu vou fazer uma troca de percepções aqui com o Morgado, mas a gente começou, acho que falando principalmente ali da economia americana, enfim, pensando e olhando aqui mais globalmente e olhando ali os Estados Unidos, certamente ali como um dos países certamente que acabam direcionando um pouco ali o comportamento de mercado. E acho que olhando dentro desse contexto aqui, acho que a visão do time para os Estados Unidos é uma visão construtiva, né? Levando em consideração, se a gente for pensar aqui um crescimento econômico na visão de todos ali, cada um com uma percepção um pouco diferente do outro, mas acho que
poderia dizer que na mesma direção, né, de que você tem uma economia que ainda é resiliente, né, você pode ter aqui oportunidades muito mais ligadas também a essa questão de estímulos fiscais, né, que acabam trazendo um pouco mais dessa atividade econômica, assim como também toda essa discussão de inteligência artificial e investimento de CAPEX dentro desse setor. Então, isso traria aqui, do ponto de vista de percepção de crescimento, algo positivo. Acho que um outro ponto importante trazendo aqui para a parte da economia americana é que mesmo a inflação aqui não convergindo próximo dos 2%, que seria talvez o número a ser atingido olhando o histórico, né? Hoje, operando mais próximo aqui aos seus 3%, a visão do time é que certamente aqui você tem um processo de redução de taxa de juros que já vem sendo contratado, então isso também acaba estimulando bastante aqui essa questão do desenvolvimento econômico, das atividades econômicas ali, do nível de desemprego ali mais equilibrado também. Então, acho que esse é um ponto que o time trouxe ali, trazendo um pouco dessa visão para os Estados Unidos. E eu acho que o outro ponto que também acho que o time acabou trazendo aqui, que eu acho que é de forma importante, é a questão... trazendo aqui a parte dos Estados Unidos, acho que é a questão da importância dos Estados Unidos dentro desse contexto do crescimento global. Então, assim, a diferenciação aqui da economia americana em relação às demais. Então, assim, em suma, acho que um tom positivo e construtivo para a economia americana, para as classes de ativos ali, principalmente ali para ativos de risco no primeiro semestre. Acho que trazendo um pouco do comentário de Estados Unidos primeiro, aí passa um pouco para o Morgado, depois a gente fala sobre as outras regiões, mas essa foi um pouco a minha interpretação. Não, eu super concordo, assim, né? Eu acho que se a gente teve uma opinião um pouco consensual nesse painel, acho que foi com relação a essa expectativa de crescimento norte-americano, acho que sobretudo no primeiro semestre, uma expectativa que, né, na nossa leitura aqui pelos gestores, que inclusive é acima do que o mercado de maneira geral acaba esperando, e é muito pautado pela questão fiscal, né? O One Big Beautiful Bill ali aprovado pelo Trump, que vai começar a ter impacto, a história do CAPEX de inteligência artificial, ainda a gente abordou um pouco mais também muito mais pergunta do que resposta com relação aos ganhos de AI, produtividade, o que vão ser realmente os reflexos na economia, mas é fato aqui que é uma expectativa, uma perspectiva super positiva com relação a isso. E claramente trazendo esse motor de crescimento para o mundo via Estados Unidos, o que historicamente tende a ser muito positivo para os ativos de risco global. Acho que outro ponto que foi interessante, que esse contexto acaba trazendo, e que foi um pouco do pano de fundo do porquê que os gestores conseguiram performar tão bem aí no ano de 2025, que é toda a história que a gente fala aqui um pouquinho de divergência de política monetária. Né? Embora a gente vê ali os Estados Unidos, né, como o Rodrigo comentou, aqui está a discussão de... Né, o Fed, semana passada, acabou de entregar mais um corte na sua taxa de juros, a discussão de quanto mais vai cortar. Tem uma discussão também muito grande com relação uma questão mais institucional norte-americana, né? A gente está num período aqui em que está sendo discutido, né? O Trump em breve vai anunciar quem é o novo presidente do Fed, quanto esse presidente vai efetivamente, né, ser independente na sua tomada de decisão, quando eventualmente ele talvez corte mais juros do que necessário. Óbvio que ele vai ter que convencer os outros participantes lá do Banco Central norte-americano, não é algo tão simples assim. Teremos eleições por lá também, então, obviamente, vai ter volatilidade por trás desse cenário um pouco mais positivo para a economia norte-americana, que ajuda o mundo, mas o que a gente vê é que os bancos centrais dos demais países vão continuar tendo espaço, né? A tendência é que eles continuem tendo espaço para conseguir conduzir as suas políticas monetárias, seja afrouxando, seja apertando aqui as suas taxas de juros para responder ao que está acontecendo com as suas economias, e que é justamente, né, o terreno fértil para os fundos multimercado macro, que é o que a maior parte, né, da indústria brasileira é. Então acho que isso foi bem positivo também, eu achei, olhando para o ano que vem. E ainda nesse contexto Estados Unidos, né, obviamente a gente vai falar de Bolsa Americana também no painel de renda variável, mas acho que aqui um ponto que eu achei legal é que, embora a expectativa positiva com relação à economia norte-americana seja algo mais consensual, a direção do dólar não. Né? Então, enquanto a gente tem aqui, né, os gestores aqui para um lado, mas com uma cabeça de uma continuidade, de um dólar mais fraco, apoiada nesses juros dos Estados Unidos ali um pouco mais baixo, apoiado um pouco mais nesses questionamentos institucionais que a gente tem acompanhado e que foram um pouco de pano de fundo para o enfraquecimento do dólar. Do outro lado também tem gestor mais com uma cabeça de que esse crescimento mais alto ali dos Estados Unidos quando comparado ao restante do mundo, algumas preocupações efetivamente com
próprio crescimento europeu, né, impactos que a gente vem acompanhando em função ali das exportações da China, sobretudo com relação ao setor industrial europeu ali, que vem sendo, né, bem pressionado pelo setor chinês. Acho que esse ângulo ali a gente tem um pouco de divergência, se é um dólar forte, um dólar fraco no ano que vem, que mostra um pouco da beleza até do nosso modelo multimesas, né, da gente ter gestores com visões diferentes, obviamente processos de investimento diferentes, aproveitando essa volatilidade para gerar retorno em qualquer cenário. Então, acho que dessa parte ainda, Estados Unidos como motor do mundo, eu queria acho que adicionar essa parte antes da gente começar a falar um pouquinho mais de emergente, né, Rodrigo? Sim, eu acho que essa parte do câmbio que você falou, acho que é interessante, porque no painel vocês vão poder perceber. Eu acho que de um lado você tem uma visão de alguns gestores com um dólar mais fraco e outros com um dólar mais forte, mas assim, mais fraco em relação ao quê? Então, assim, você percebe que, assim, um dólar mais fraco seria talvez uma oportunidade maior para as economias que têm o que a gente fala que é um carrego, né, de juros, o carry, né? Por outro lado, você conversar com alguns outros gestores ali, você percebe que também tem um tom de um dólar mais forte em relação a outros países desenvolvidos. Mais uma vez que você tem uma economia americana performando melhor do que os seus peers desenvolvidos, você deveria ter uma apreciação dessa moeda em relação aos demais. Então, acho que esse é o interessante, é o contexto do qual você olha o câmbio, né, no caso o dólar aqui, contra uma moeda de carrego ou contra moedas de países do mesmo peer desenvolvidos. Diferentes óticas, né, para a gente olhar ali para o mesmo ponto. Exato. E aí acho que puxando já para falar mais de países emergentes, né, a gente falou bastante de América Latina, acho puxado aqui pelo Bruno Bach, do time do Artex, né, tem uma expertise tremenda ali na região, vem gerando retorno todos os anos aí da história do fundo na região, e acho que passando muito do que eu comentei das idiosincrasias ali, da divergência de política monetária, comentando, acho que sobretudo México, Chile, Colômbia, né, a gente inclusive teve eleições aqui no Chile nesse final de semana, mas que vem trazendo um terreno bem fértil para fazer posições aí bem divergentes, né? Em alguns países apostando de que vai ter espaço para se subir juros, em outros países ainda cortar. Então, eu acho que na América Latina a gente continua tendo um terreno bem fértil para os nossos gestores, né? Se aproveitando de tudo que vem acontecendo por lá. E a gente teve também um pouquinho de China, né? Acho que o Pablo se aprofundou um pouco de China lá, né, Rodrigo? Acho que pegando só antes de entrar em China, falando um pouco de mercados emergentes, acho que o que fica bastante claro ali na conversa, né? Assim, primeiro, a capacidade do gestor de olhar, obviamente, além do Brasil como emergente. Então, antes de falar de China, a gente, como o Morgado comentou, a gente falou sobre América Latina, então a gente falou bastante sobre México, a gente falou bastante sobre Colômbia, a gente falou bastante sobre Chile, a gente falou bastante do momento atual de cada uma das economias, né, ou das políticas monetárias, inflação e atividade. Então a gente percebe que mesmo dentro da América Latina que você tem muitas oportunidades, seja no caso ali citado pelos gestores, no caso da Colômbia ou no caso do Chile, talvez uma posição onde você poderia ficar mais tomado em juros, né? Ou você olhando a parte, digamos, do México, onde você poderia ficar mais aplicado em juros. Então, você vê essa diversificação do ponto de vista de estratégia, né? Vindo muito de diferentes ciclos econômicos, como o Morgado comentou aqui, dessas divergências ou estágios diferentes de ciclos econômicos, né? E aí, trazendo, acho que para a China, como o Morgado mesmo comentou, e aí eu acho que a gente faz o gancho da China depois até para a Europa, que entra um pouco no que o Morgado comentou ali da relação dólar contra demais moedas, mas eu acho que ali na China, acho que olhando também como emergente, acho que o ponto principal ali foi muito a discussão, né, desse superávit, digamos, comercial acima de $1 trilhão, né? E aí o porquê disso e para onde isso nos leva, né? E eu acho que nesse sentido lá, os gestores foram muito felizes ali numa análise, né, do que isso leva para os próximos anos, né? Então, acho que assim, é uma estratégia, acho que muito mais pautada ali, né, de você sair, né, de uma economia que estava muito mais pautada no setor imobiliário e você indo para uma economia onde ela está muito mais com essa visão exportadora, voltada à produção de bens de valor agregado, né? E aí você fazendo essa exportação de maneira importante para o resto do mundo, e por isso que a gente chega nesse superávit comercial aí acima de $1 trilhão. E aí, dentro desse contexto, a ideia é que a estratégia continue dessa maneira na percepção dos gestores, né? Dessa exportação de produtos de valor agregado, e isso acaba, de certa maneira, trazendo aqui para a questão europeia.
que antes e ainda né, a Europa é um grande exportador também de produtos de valor agregado e certamente com a entrada do player como a China dentro desse mercado, né, isso acabou gerando uma competição muito maior e aí dentro desse contexto aqui, trazendo um pouco para a questão europeia aqui, o time acaba ficando um pouco mais cauteloso do ponto de vista do crescimento de atividade econômica na Europa, uma vez que você tem um concorrente como a China agora também exportando para o resto do mundo. Então, acho que foi interessante ver uma visão positiva do ponto de vista da economia chinesa, dessa mudança, né, dessa transição desse modelo econômico barra a atividade econômica e o quanto isso vai impactar na Europa, principalmente para os gestores do ponto de vista de estratégia. Mas aí eu passo um pouco para o Morgado para dar um pouco esse detalhe, esse refino. Não, acho que cobriu justamente tudo que o Pablo trouxe bastante ali do time do Optimus, acho que é uma visão bem profunda, não só, né, essa análise do que é a China e dos reflexos para o mundo inteiro, acho que foi bem coberto aí, Rodrigo. E aí eu acho que até já dá para aproveitar um pouco do gancho e a gente falar um pouquinho de Brasil, né? Acho que a gente teve, né, o Bruno Serra aqui do time do Janeiro e o Bruno Bach do Artex discutindo um pouco sobre os cenários, né, prospectivos, principalmente aqui para juros, né? Acho que a grande pergunta aqui, na verdade, né, a pergunta do momento é quando o Banco Central começa a cortar juros? E acho que a mais importante, no fim das contas, né, é até onde vai. Obviamente que, principalmente aqui, essa segunda pergunta, ela acaba passando, até porque a gente, no meio desse período, a gente vai ter eleição, e aqui é uma discussão muito com relação a se a gente vai ter uma continuidade da atual política econômica ou não, e obviamente os cenários possíveis passam um pouco por essa definição que, como eu comentei inicialmente, né, se a gente tem uma certeza de que essa eleição vai ser bem dividida, né, então vai ser difícil da gente conseguir ter uma resposta ali ex ante, mas o fato é que, acho que principalmente o Bruno Serra, ele trouxe aqui muito uma perspectiva do ponto de vista de fundamento, né, o atual nível de juros que a gente tem hoje, com alguns dados que a gente já começa a acompanhar, a desaceleração da atividade, a inflação convergindo para a meta, né, o próprio modelo do Banco Central que já vem indicando, né, uma inflação de 3,2 no horizonte relevante, já começa a ter um espaço para que, independente desse cenário eleitoral, a gente tenha aqui, né, a possibilidade de que o Banco Central possa fazer um ciclo de corte aí, pelo menos ali até 11, talvez, no final do ano que vem. Acho que aqui um ponto que o Bruno trouxe que eu acho que é bem interessante, né, de que o Banco Central, de maneira geral, né, tem aberto a possibilidade para cortar já agora em janeiro. Segundo ele, né, que se cortar em março, ele bate palma, né, até porque no fim das contas essas expectativas acabam ancorando um pouco mais. Mas se for para frente disso, ele já começa a achar que é um erro. Então, no fim das contas, ele acha ali que entre janeiro e março vai ter corte, tem posições, obviamente, para isso, e também acha que no fim das contas tem, inclusive, espaço para a gente ter aceleração desses cortes, lembrando que para chegar até 15 a gente teve, né, algumas altas de mais de 100 basis points, então não é nem só, né, quando começa de quanto e acelera a partir de que momento, né? Então, acho que do ponto de vista de juros, né, o Bruno trouxe essa visão bem otimista, né, num cenário aqui de uma possível consolidação fiscal, né, a gente tem algum tipo de política econômica que acaba elevando, né, uma consolidação fiscal no Brasil, inclusive perspectivas de que esses juros possam ir para baixo de 10, né, então acho que perspectiva bem positiva para a classe de ativo aqui nesse cenário. Mas, de novo, né, muita incerteza, e acho que ele fraseou bastante, no fim das contas é sempre importante a gente lembrar, né, o horizonte de investimento de um fundo multimercado, embora a gente esteja discutindo aqui, né, teses para 2026, primeiro semestre, enfim, né, a cota é dia a dia, né, a gente está olhando para o que acontece todo dia, a gente tem que reagir a tudo que acontece, a tudo que aparece de notícia, não só no Brasil, como no mercado internacional, mas ainda uma visão bem positiva para juros Brasil, acho que o BAC corroborou um pouquinho isso, e eles discutiram bastante também, não só juros, né, acho que um pouco de expectativa para os demais ativos aqui do Brasil, como é que eles acabariam navegando, né, nesses possíveis cenários ali, fora a volatilidade que a gente tem certeza, né, Rodrigo? Sim, eu acho que assim, o ponto do Morgado é importante porque você percebe assim, você teve uma certa convergência do ponto de vista da direção dos juros, mas você, quando discutiu a magnitude, você teve uma divergência. O que é, de fato, interessante dentro, né, dessas discussões que a gente tem, porque cada gestor tem a sua visão. Então, você teve ali, dentre os 3 gestores que participaram, algumas
percepções diferentes do ponto de vista, né, da intensidade da redução de juros, mas eu acho que o que foi interessante dentro desse painel, de fato, é o que eu te falei, a direção dessa redução da taxa de juros e das oportunidades que o time vê ao longo de 2026, né, e para frente dentro desse novo cenário. Muito bom, painel bem amplo, né? Brasil e exterior. E eu queria falar um pouquinho de renda variável agora, de bolsa. A gente teve também um painel de peso com Luiz Ribeiro, gestor do Itaú Asgard, Rodrigo Roque, gestor do Itaú Optimus, e o Bruno Savariz, gestor do Itaú Hunter. E aí eu queria entender de vocês, meninos, com uma bolsa brasileira atrativa e volatilidade, quais os pontos de atenção para o investidor? Bom, não, perfeito. Acho que antes da gente falar de 2026, acho que vale a gente falar sobre 2025. E acho que principalmente um fator importante dentro desse contexto, certamente ali foi uma alteração de fluxo de capital entre países desenvolvidos para emergentes, né? Entre Estados Unidos e países desenvolvidos, entre Estados Unidos e países emergentes. E acho que tudo isso muito pautado em pontos específicos aqui, como o primeiro aqui, acho que vale a pena a gente citar, essa questão tarifária, certamente que entrou em discussão dentro desse contexto, a discussão da excepcionalidade americana, do fim ou não dessa excepcionalidade. Acho que um novo governo, obviamente, com diferentes direções aqui econômicas. Então, isso fez com que você tivesse aí uma rotação de fluxo. Então, você tinha lá fluxos que estavam muito posicionados no mercado americano e que começaram a migrar. Essa migração foi tanto para outros países desenvolvidos, Europa e assim por diante, assim como para mercados emergentes. E aí, nesse sentido, o Brasil também acabou se beneficiando dentro desse contexto. Então, acho que esse é o primeiro ponto importante para quando a gente olha aqui, digamos, o resultado de 2025 e quando a gente olha para o que a gente espera de 2026, acho que essa questão dessa rotação de fluxo por esses aspectos mais econômicos acabou sendo muito construtivo para as demais regiões, né? Acho que um outro ponto que a gente comentou aqui, acho que desse contexto, olhando um pouco para frente, a gente falou um pouquinho já sobre a economia americana, enfim, sobre a atividade e assim por diante. A gente percebe ali que o time, quando a gente pensa fora Brasil num primeiro momento, então vamos pensar aqui, acho que Bolsa Global e pensando em países desenvolvidos, eu acho que a visão do time é que os Estados Unidos ainda tem uma série de oportunidades dentro do mercado acionário, tá? A gente pode entrar no detalhe aqui e até vou passar depois um pouco para o Morgado elaborar um pouco mais. Mas acho que o ponto mais importante aqui dentro dessa questão do mercado americano, acho que entra muito nessa linha dessa condição econômica, de uma atividade ainda resiliente, né? Como a gente comentou, com estímulos fiscais, com toda essa questão de inteligência artificial, mas acho que tem uns pontos de valuation que foram falados lá, que acho que até passo para o Morgado para ele comentar um pouquinho, que acho que acabam ajudando a gente a entender um pouco essas atratividades dentro do mercado americano. Perfeito, Rodrigo. Acho que é bem isso, né? Acho que muita rotação, muito questionamento. O fato, quando a gente olha, né, o ano fechado, bolsas quase que ao redor do globo, aí, com performance expressiva, ali, positiva. Estados Unidos, né, a gente chega no final do ano com uma discussão muito grande sobre valuation, principalmente dos nomes ligados aí à cadeia de inteligência artificial. Muita volatilidade no final de novembro, né, ao longo de novembro, agora no comecinho de dezembro também um pouquinho mais de volatilidade. Mas o fato é que quando a gente olha do ponto de vista de valuation, né, a capacidade de crescimento de earnings aqui, né, de lucro dessas empresas, a gente olha do ponto de vista de histórico, vamos falar aqui do S&P, parece sim um pouco mais alto, mas nada muito exacerbado. Mas quando a gente olha, por exemplo, para um S&P Equal Weight, né, e esse é um ponto que é sempre muito importante de falar, né, quando a gente fala do índice, principal índice da Bolsa Americana, é um índice ponderado ali por market cap, então no fim das contas você acaba dando muita relevância às grandes empresas, e quando a gente vai olhar, né, para o índice construído com o mesmo peso para todas as ações, e que aí seria mais representativo da economia norte-americana como um todo, diríamos assim, esse está muito perto das suas médias históricas, ele é um pouquinho acima disso, então inclusive do ponto de vista de valuation, tem perspectivas interessantes para os ativos ali americanos, né? A gente até acompanhando um pouco mais aí os calls de mercado lá fora, a gente vê muita gente falando sobre isso, né? E
Até semana passada, por exemplo, né, o S&P Kuwait batendo máxima histórica, MSCI World, né, que na verdade tem não só os Estados Unidos, muito também renovando a sua máxima histórica. Então, acho que esse contexto positivo para os ativos ali lá no mercado internacional, Estados Unidos, continua e que ajuda demais também aqui o fluxo que a gente espera para o mercado brasileiro. Assim, obviamente, quando a gente fala de expectativa de fluxo para países emergentes, é importante que os Estados Unidos ou que o mundo esteja algum tipo de crescimento, até porque em cenários de aversão a risco, ou né, de crescimento para baixo, aqui negativo, na verdade, os países emergentes tendem a ir pior, né, aversão a risco, os ativos acabam performando um pouco pior, então é importante esse pano de fundo de propensão a risco para a gente aqui. E aí acho que outro ponto que o pessoal trouxe bastante, já aproveitando esse tema de valuation, é que um dos grandes pontos aqui, né, que o pessoal colocou tanto ali da justificativa da performance de 2025, como olhando para 2026, é o valuation atrativo da Bolsa Brasileira. E aqui acho que tanto de um ponto de vista histórico, comparando, né, os nossos earnings Brasil contra Brasil, quanto de um ponto de vista relativo aqui ainda com a região. Né? A região foi muito bem aqui, mesmo Bolsa, né, hoje também aqui tinha um rally de Bolsa do Chile, uma Bolsa do México performando super bem, e a gente olha desse ponto de vista relativo, ainda também tem espaço. Quando começa a falar, né, a gente está falando muito aqui do top-down, no fim das contas, aqui uma coisa mais de índice, mais de região. E quando a gente começa a fazer conta mais no bottom-up, em alguns setores, e acho que um dos grandes setores de destaque do ano, e que acho que é um setor aí que os nossos gestores, independente do mandato, acho que depois a gente vai falar um pouquinho sobre como explorar a renda variável, acho que é sempre importante a gente mencionar nisso, mas, por exemplo, o setor de utilidade pública, né, acho que é um setor que o pessoal trouxe ali algumas expectativas, umas perspectivas muito positivas, embora a gente tenha tido essa performance positiva, né, os ativos tenham diminuído, digamos assim, essa gordura de valuation, ainda tem muita história boa, muita história legal, que tem uma proteção, né, de yield de tira aqui acima da NTNB, então acho que aqui é um setor que os nossos gestores gostam, acho que o setor bancário o pessoal trouxe bastante, né, acho que como expectativa brasileira, mas antes de passar para o Rodrigo fazer um deep dive de Brasil, acho que ainda falando um pouquinho de internacional, que é legal de falar de 2026, que é não só essa questão da economia real norte-americana do equal weight, mas agora, né, a discussão é a segunda leva, né? Beleza, né? Foi AI, aqui é chip, é o ChatGPT, né? Aqui o OpenAI, etc, né? O que é a segunda leva, né? Quais são as próximas, qual que é o próximo setor de empresa que vai se beneficiar com a inteligência artificial? E aqui a discussão muito é o setor bancário, é o setor de healthcare, né? Acho que o Luiz trouxe aqui até pra gente um pouco do setor de robótica, né? Então, obviamente que depois dessa grande, né, do grande boom de AI, a pergunta é quais são os setores, quais são as empresas que vão mais se aproveitar com isso para gerar oportunidade, e aí são esses temas também que os nossos gestores têm olhado com bastante carinho para aproveitar a oportunidade para os nossos cotistas aqui para 2026 ainda no ambiente internacional. Muito bom, vou até aproveitar o gancho. O Rodrigo esteve com a gente na nossa série especial de estratégias de gestão em bolsa, então a gente falou um pouquinho mais sobre cada uma dessas estratégias em renda variável. Vale a pena conferir aqui no nosso canal também. Bom, indo agora para o nosso painel final, né, o painel final do evento, que foi sobre crédito, com a presença de Faiga Delbem, Head de Crédito Asset Core, e também do Sérgio Goldstein, do time de crédito estruturado. Queria passar um pouquinho aqui com vocês. 2024 foi o ano do crédito privado, 2025 trouxe uma volatilidade. Eu queria entender o que a gente pode esperar para o próximo ano. Legal, Isa. Acho que é muito do que você trouxe, né? O pessoal explorou bastante isso. Acho que tanto o Faiga quanto o Serginho, né, trouxeram essa perspectiva de que 2025, na verdade, começou até um pouco, né, o pessoal meio que será que a gente vai ter outro ano positivo ou não para a classe, como a gente teve em 2024? E a verdade é que sim, né? Foi um ano super positivo aqui para a classe. A gente continua acompanhando um pouco mais de fechamento de spreads aqui, né? E a gente vai abordar, obviamente, tanto o universo aqui da Faiga, né? O que a gente chama de crédito core, a parte um pouco dos mandatos mais líquidos, quanto a parte do Serginho, do crédito estruturado, que vai envolver também aqui os fundos fechados. Mas o fato é que foi, mais uma vez, um ano super positivo, e o que ambos concordam, olhando para 2026, é que tende a ser um ano positivo, só que nesse caso a seletividade vai ser ainda mais importante, né? E eu acho que aqui a gente conseguiu trazer muito do contexto do porquê que a Itaú Asset está tão bem posicionada para conseguir surfar essa parte de seletividade, né? Acho que começando aqui pela Faiga, né? Ela trouxe aqui inúmeros exemplos para a gente do porquê esse ecossistema em que o Itaú está plugado, né? O tamanho do time que a gente tem, o maior time de crédito da indústria brasileira, né? O próprio tamanho do quanto a gente gere de crédito aqui, né? Mais de 500 bi aqui gerindo de crédito privado.
é muito dinheiro e nos ajuda muito com essa questão da seletividade, a questão de, por exemplo, né, você chegar numa empresa e conseguir conversar com ela sobre uma solução em que você consegue dar dinheiro para ela no curto, no médio, no longo prazo, você consegue estruturar algumas dívidas muito mais interessantes, a questão de trading, né, de saber a hora de entrar, de encurtar, de alongar os títulos de crédito com relação ao cenário macroeconômico, é algo que vai fazer bastante diferença, é algo que a gente tem super ativo aqui dentro da Itaú Asset, né? A gente, na parte de trading, tem 4 aqui traders atuando no mercado de crédito. Então, acho que a gente trouxe muito desse porquê que a gente está super posicionado para um ano como o Serginho aqui colocou, que não vai ser um ano de beta como foi os outros anos, né? Um ano só de tendência, um ano que o alfa, um ano em que, né, essa seletividade vai fazer muita diferença. Não, acho que você tocou num ponto importante, acho que a mensagem ali, acho que foi muito mais pautada nesse ponto de seletividade e busca de alfa para o ano de 2026. Acho que a gente falou também de instrumentos que poderiam ajudar a complementar o portfólio, então acho que assim, a gente comentou ali, acho que o Serginho também comentou um pouco sobre a questão de FDICs, a questão de bonds brasileiros no exterior, ou operações de crédito estruturado, né, com uma cotização mais longa. Acho que tudo dentro desse contexto que o Morgado comentou aqui da capacidade, certamente, da Itaú Asset, né, de navegar esse mercado de crédito aqui, dado o tamanho, né, e a quantidade de profissionais dedicadas a isso. Acho que esse é um ponto importante. Acho que é uma outra questão que a gente comentou ali, é o quão é importante essa classe de crédito hoje dentro do portfólio do investidor, né? O quanto ela é diversificadora dentro do portfólio, né? E como que, enfim, a gente enxerga, digamos, tanto o crédito que a gente falaria aqui, que seria o crédito estruturado, a gente fala dos listados, então a gente comentou bastante também sobre imobiliário, a gente falou bastante sobre agro, a gente também acabou falando também bastante sobre FDICs, enfim, eu acho que foi bem interessante mostrar ali qual é a nossa visão para cada uma das classes, né? Seja os isentos, né? Principalmente debêntures de infraestrutura também que a gente citou. Então, acho que foi muito bacana para a gente entender algumas coisas. O quanto que essa indústria cresceu, o quanto que ela é relevante hoje no portfólio do investidor, né? O quanto ela traz esse diferencial, né, nessa construção de portfólio e o estágio que hoje nós estamos dessa classe. Então, acho que eu vou repetir um pouco, mas é o estágio de onde a gente saiu de um estágio onde a gente estava num que a gente chamava de beta de mercado de crédito, indo para um alfa de mercado de crédito, onde agora, de fato, a seletividade, né, um portfólio diversificado, né, com diferentes instrumentos, né, vai trazer benefícios aqui para o investidor. Perfeito, Rodrigo. E aí eu acho que o outro ponto que é importante só a gente frisar um pouquinho, que acho que é todo o universo de infraestrutura aqui, de ativos isentos, de fundos isentos, foi um movimento que a gente viu muito forte aqui de investidores, né, buscando a classe. E acho que aqui tem dois recados que acho que são bem legais da gente trazer. Acho que primeiro aqui quando a gente fala principalmente dos fundos abertos, né, a gente teve um movimento de ajuste de spread, né, acho que a FAIGA trouxe bastante essa questão um pouco mais técnica que a gente acompanhou ali nos meses ali de setembro, outubro, e que hoje, quando a gente olha para o atual nível desses spreads, a gente está muito mais confortável de que é um nível mais saudável do que a gente tinha antes, né, a gente acabou tendo alguns exageros na indústria, então desse ponto de vista a gente tem uma perspectiva bem positiva para a classe também, olhando para o ano que vem. E o Serginho trouxe aqui o contexto dos fundos fechados, dos listados, que têm negociado a cota patrimonial, tem sido negociados abaixo da sua cota patrimonial e que, no fim das contas, inclusive, ajudam a trazer um yield até mais atrativo ainda quando você explora, né? E acho que aqui também o Serginho trouxe o contexto de se aproveitar das oportunidades, porque quando a gente começa a ter movimentos de ajuste aqui, né, o movimento de manada do investidor, no fim das contas, esse tipo de ajuste acaba sendo bem rápido. Então, acho que é uma oportunidade interessante para a gente olhar e acompanhar para esses fundos listados também, que ficaram um pouco de lado, diria assim, durante o ano de 2025. Muito bom. Então, nessa conversa, passamos por todos os painéis do Perspectivas 2026, com um excelente resumo dos principais destaques do evento. Obrigado, Rodrigo. Quero agradecer a participação de vocês aqui no Mind Asset, que inclusive é o fechamento, né, com chave de ouro da temporada desse ano aqui no Mind Asset. Não, muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer. Foi uma ótima discussão. A gente que agradece aí, que tenhamos diversos outros eventos muito positivos ali em 2026 e que seja um ano
tão bom e até melhor do que foi 2025, Isa. Perfeito. Muito obrigado e obrigado aos ouvintes aí pela parceria. Obrigada, meninos. E se você quer conferir os painéis completos e se aprofundar mais sobre a visão dos nossos gestores e especialistas, basta acessar o vídeo no nosso canal do YouTube ou aqui pela descrição do episódio. Compartilhe esse episódio com quem também se interessa por investimentos e precisa começar o ano com insights que fazem a diferença. Eu deixo aqui também o nosso obrigada a você que nos acompanhou até aqui e até 2026.